Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você. Aqui recebemos também ilustres convidados e esse é um dos motivos de Direito Ilustrado. Meu nome é Renan Faraz, sou advogado e hoje eu conto com a ajuda dos universitários. Aqui estamos recebendo pelo segundo episódio consecutivo. Se você não assistiu o primeiro, volta lá no nosso hall de vídeos e você vai encontrar. Estamos recebendo alunos de Direito da Unisal. Todos eles estão no terceiro período, é isso? Sexto período, ou seja, o terceiro ano. E a gente já fez uma introdução, a gente já teve um primeiro episódio em que a gente falou muito sobre a legalização do aborto. E agora vamos falar sobre outros temas. Então, para conhecer um pouco mais deles, a pessoa de cada um deles e entender quem vos fala, peço que assista o episódio anterior. Agora a gente já vai um pouco mais adentro dos temas. Mesmo assim, eu pensei em alguns temas da gente começar, que ainda é um pouco de conotação pessoal, que é a respeito de uma questão, opinião pessoal de cada um de vocês em relação ao futuro da profissão. Então, Leonardo, eu gostaria que você me dissesse um pouco do que você já fez na sua vida pregressa, antes de ir para o direito, e o que você espera aí da profissão de advocacia ou qualquer outra que vai ser aí uma ramificação do direito. Bom, como vida pregressa também, por conta da minha idade, eu não tive tanta experiência assim na vida ainda. Profissionalmente, assim, eu diria. Profissionalmente, só realmente o estágio que eu tinha mencionado antes, junto no fórum e também no cartório da Fazenda Pública lá de Piracicaba. Antes disso, por mais que não seja profissional, mas eu sou técnico em desenvolvimento de sistemas também, pela ETEC, porque eu fiz aquele ensino médio integrado. E, então, de novo, assim como o Marcos, né, que veio do TI, que tem uma... Eu mudei completamente depois, né, de área, eu fui quase exatas. Serviu como um mau exemplo, não é isso que eu quero. Exatamente. E agora E o que você espera do direito como profissão daqui em diante? Então, quando eu comecei a faculdade, meu negócio era advocacia, inclusive, nossa, eu era apaixonado por advocacia criminalista, eu achava o máximo. A gente é o máximo. Hoje em dia, depois que eu descobri mais a sistemática... Descobri que não é tão máximo assim. Não, eu ia falar, a verdade eu descobri a sistemática de concursos, eu achei talvez uma ideia mais interessante, inclusive eu vou... Acho que a Maria vai também, né, prestar o concurso escrevente dia 8 de setembro. Então... Espero passar, né? Faz 2 anos que eu estou estudando, basicamente. Então, eu acho que vai ser isso, concurso na veia e, quem sabe, um cargo mais elevado um dia aí, promotor, juiz. É isso que eu quero para minha vida. Para promotoria e magistratura, você tem que ter 3 anos, né, de prática jurídica. Sim. Então você vai ter que, antes disso, focar um pouco aí em outra coisa. Não precisa ser advocacia, mas vai ter que ter essa prática. Sim. Mas lógico, são carreiras lindas. E você, Maria Fernanda? Sobre o futuro da advocacia... Você já falou que você não assistiu o episódio anterior? Saiba que a Maria Fernanda já é formada em letras, dá aula de inglês, né? Isso. E tem essa experiência prévia, então já antecipo a resposta dela. Porém, ela não compartilhou conosco o que você espera do futuro do direito. Olha, eu ainda tenho, apesar da minha idade, não ser mais tão jovem quanto o Leonardo, eu ainda tenho bastante dúvida nesse sentido, né? Eu acho que eu estou num momento da minha vida que, assim, ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar e dependo da minha renda, eu tenho muita vontade de seguir outros caminhos. Mas ainda estou deixando isso bem aberto. Tentar estudar para concursos é uma coisa que eu gostaria, não é uma coisa para a qual eu tenho tempo. Então, assim, eu vou fazer essa prova junto com o Leonardo, mas mais por curiosidade, vou fazer, mas assim, a minha expectativa é realmente ir descobrindo aos poucos, me formar e perceber como eu vou conseguir ir construindo esse prédiozinho aí da área do direito também. Ainda não tem uma decisão tomada nesse sentido, não vou jogar tudo pro alto de uma hora para outra, então vou aos poucos. E você, Marcos? Bom, na área do direito ver como que eu vou conseguir relacionar com a área de TI. Eu até já desenvolvi tenho sistema inclusive em uso da área previdenciária, quem faz gestão do processo administrativo ou judicial, mas a área tributária é uma área que me chama atenção, principalmente com a intimidade que ela tem com a área de tecnologia, por envolver sempre algum sistema por trás, enfim.
É verdade. Mas ainda não tem uma ideia fechada não, mas provavelmente eu acho que vai para esse lado empresarial, tributário, sempre relacionando com o meu negócio que é tecnologia, né? Você, Isabela? Bom, experiências fora, assim, eu não tive, né? Que nem o Léo, a idade. Mas eu fiz estágio, por exemplo, em delegacia, fiz em escritório criminalista, previdenciário, parte de sindicatos também. Então, não sei. Eu gosto muito do criminal ainda, me fascina. Mas eu também tenho um lado meu que eu penso muito em dar aula. Aulas para universidade mesmo, mas não sei ainda, parece que eu não me encontrei. Mas o criminalista tá aí, eu quero me formar e começar. Ou seja, você pensa em fazer um mestrado e dar aula em faculdade de Direito? Isso, na área, por exemplo, Sociologia Jurídica, nesse lado. Entendi. Me fascina bastante. Na área social também, acho que por conta da associação, eu gosto muito das ciências sociais. Show. E você, Rose? Por causa da minha idade, então eu já tenho um pouquinho mais de know-how para falar das minhas experiências fora da área jurídica. Eu aprendi a dirigir trator, trabalhei na lavoura muito cedo, ajudava meu pai, então eu vim de fazenda, então tenho essa experiência da agricultura, do agronegócio. Depois vim para Curitiba, comecei, naquele tempo a gente fazia, ou era educação geral, ou era magistério, fiz magistério. Eu vi que dar aula não é para mim, não tem como, é impossível. E depois fui para a área da saúde, então eu tenho uma devasta experiência aí na área da saúde. E acidente do destino, entrei na área do direito. Casei com um advogado e aos poucos ele foi colocando assim, aquela injeção formiguinha. Dentro da área do direito. Hoje eu tenho certeza do que eu quero, vou advogar. Eu sou apaixonada pela matemática, tanto que eu fazia 2 faculdades até recentemente, tive que trancar uma. Eu vou atuar na área tributária. Então eu sou convicta do que eu quero. Eu vou dar continuidade na nossa advocacia e vou mergulhar aí dentro da área tributária. Show. Interessante. Bom, pessoal, então já fizemos uma introdução novamente nessa questão pessoal de cada um deles e agora a gente vai entrar novamente nos temas mais complexos. E no final, como de praxe, temos o quadro de frente para a sentença. Se você não assistiu, o outro foi bem divertido. Eu vou perguntar para vocês agora a respeito da legalização das drogas. Então aqui a gente já passou, o STF já falou sobre a descriminalização do porte de até 40 gramas, né, de maconha, mas por enquanto ainda fala só sobre 40 gramas e também só fala sobre maconha. Mas a questão aqui é sobre a legalização. Qual que é a diferença? Não é só deixar de ser crime, mas é passar a institucionalizar, ou seja, você vai ter direito a comprar X, você vai ter direito a produzir, vai ter regras para se produzir, para se vender, e aí fica tudo mais pontificado. Eu queria fazer uma introdução dizendo a respeito de Santos. A prefeitura de Santos, na década de 90, com a prefeita Erundina, eles fizeram um trabalho lá, porque o Santos naquela época, acho que até hoje ele consegue liderar índices traumáticos de HIV. Então o índice de HIV em Santos ainda era muito grande, principalmente por causa da questão portuária. Mas não só por questão do sexo sem preservativo, mas também por causa do uso e compartilhamento de seringas. Então eles fizeram um trabalho naquela época, veja, décadas de 90, em que eles buscaram fichar todos os usuários e entregavam gratuitamente seringas para que eles pudessem usar e ter a própria seringa. Então só o fato de não compartilhar diminuía o contágio. E isso foi muito criticado na época, porque falavam, tá fazendo apologia, tá permitindo que as pessoas usem ao invés de prender, ao invés de tratar. Mas era uma forma de se conter e uma forma de se tratar, uma forma de ter números de pessoas que usam, número de pessoas que estão contaminadas, números que podem ajudar na administração. Então foi pioneiro e passou sim a derrubar esses índices.
Veja, isso através de uma pequena medida eles conseguiram ter um controle. E a legalização traria essa possibilidade, né? Em países como Holanda, né, Amsterdã, onde é permitido a compra e a venda de drogas, a punição do tráfico, que continua existindo, que é o ilegal, né, que é o paralelo, é altíssima. Por quê? Porque o cara fala, pô, se ele tem a possibilidade de fazer isso de forma legal e ele está fazendo errado, então a gente tem que punir, né? Então eu tive clientes que faziam o trabalho de ir até eles iam até Amsterdã com pasta base de cocaína e traziam de lá o êxtase, né? Então eles levavam no estômago, através de cápsulas de camisinha com pasta de cocaína pura. Chegavam lá, defecavam, entregavam a cocaína e traziam em torno de 1.500 balas, né, êxtases, cápsulas de êxtase para o Brasil. Morreu a mãe do menino, né, era um pai, um menino e uma mãe. A mãe dele morreu porque estourou no estômago e aí ele parou, virou evangélico, tudo. Então hoje ele não pratica mais esse crime, não chegou a ser nem preso. Vejam que existia, mesmo sendo um país legalizado, existia o tráfico, era dessa forma que acontecia. Isso a título de ilustrar aqui para vocês, já que é o direito ilustrado. Então a pergunta é, o que você pensa, vamos começar aqui pela Isabela dessa vez, o que você pensa sobre a legalização das drogas no Brasil? Quais são os possíveis impactos da legalização dela na sociedade e no sistema jurídico? Bom, eu sou um tanto a favor, mas primeiramente precisava verificar qual droga, né? Estamos falando sobre todas. Sobre aqui. todas, porque, por exemplo, aqui no Brasil, o álcool é uma droga lícita que ninguém lembra que é uma droga, né? É uma droga. E então, eu não sei bem. Eu acredito que tem que ver as leis que irão adentrar, né? Porque tem que ser feito um projeto de lei, assim, o que vai ter ali? Porque, por um lado, tem um dano econômico, a droga ela ser ilegal, porque tem imposto, né? Você não paga essa questão. Então não seria dano, seria algo bom. Não, assim, hoje, como Impacto. ela sendo ilegal, tem um dano no financeiro. Então, assim, legalizando pro governo vai ser bacana, né? Mas aí vai continuar tendo os ilícitos lá, porque nem todo mundo vai poder comprar onde vende que é legal. Ninguém vai na lojinha comprar, né? Mas passaria a ter na lojinha. Mas quanto seria vendido na lojinha? Qual o valor? Então, você está presumindo que o paralelo vai ser mais barato. Vamos presumir que seja competitivo. Competitivo? Eu tenho que legalizar. Rose. Eu também sou a favor da legalização. Uma que teria assim, um impacto econômico, porque assim, vai deixar de ser crime? Não, porque como não tem como, igual o cigarro, não tem como, vai haver o contrabando, infelizmente vai acontecer isso. Mas o fato de ter, não só legalizar, a conscientização da droga, o que realmente é uma droga, então a legalização ia ter um impacto econômico muito positivo, principalmente a questão de impostos, e também muita coisa ia acabar, né? Porque tá legalizado, então por que eu vou descer numa favela onde tem risco de morte, onde tem outros problemas? Então muita coisa ia amenizar dentro desse meio. Marcos? Eu vou nessa linha também de... o raciocínio lógico por que não? Se assim, o que é a indústria farmacêutica se não uma fábrica de drogas? São remédios. Se você legaliza, você tem a possibilidade de organizar, de controlar a qualidade, das pessoas saberem o que está consumindo. Exato. Mas vai ter paralelo. Tudo tem paralelo. Roupa tem paralelo. Eletrônico tem paralelo. Bebida tem paralelo. Então... Inclusive eu tive recentemente no Uruguai, que também está liberada, e a curiosidade minha era justamente falar, como que vai, assim, você vai chegar lá, não, e a gente cria às vezes uma coisa na cabeça, e quando eu cheguei lá, nada, tinha muitos poucos que usavam, muitos poucos, e assim, aí eu pegava Uber, conversava, a grande maioria falou, não consumo, tal, porque eu perguntava, como é que é? Eu falei, não, de verdade, pra eles era um negócio assim, eles já tinham assimilado, eles nem, pra mim não consumo, tal, não sei.
Então, acho que é uma questão estratégica em todos os pontos. Você desarticula o crime, você gera renda por todos os lados, você transforma traficante em... Vamos falar a verdade, você vai transformar toda uma cadeia que hoje é irregular, você regulariza. E a população carcerária, quantos estão presos hoje por conta de tráfico e aí E a gente sequer dá o trabalho de traçar um paralelo com esses países que já tomaram essas medidas. Esse direito comparado, eu fico muito impressionado como a gente, dentro do direito, existe essa dificuldade de olhar para fora, né? Seja na questão do aborto. Falar, isso me serve, isso não me serve, né? Exato. Aprender. Qual foi o resultado? Porque a gente sempre fica criando o que aconteceu nos países que legalizaram, né? Então eu acho que, eu sou 100% a favor, porque isso vai trazer muito mais ordem do que desordem, né? Maria Fernanda? Eu concordo totalmente com o que o Marcos falou. Eu acho assim, eu acho que a gente não pode olhar só para isso na questão econômica, até porque é algo muito danoso, né, para o ser humano, especialmente alguns tipos de droga. O crack, por exemplo, destrói totalmente a vida degrada totalmente a vida da pessoa. Então eu acho que isso tem que vir combinado com muito pensamento, que é onde eu concordo com a Rose, que a parte educacional tem que vir assim muito forte junto com isso. Aliás, já deveria estar aí, exatamente porque a gente vê a degradação de muita gente aí na rua, usuário de droga, porque é algo muito sensível realmente, porque da mesma forma que a gente defendeu a vida aqui na discussão sobre o aborto, isso acho que também é defender a vida, porque é uma degradação total, dependendo da quantidade e do tipo de droga que a pessoa usa. Então, acho que realmente é necessária a legalização, é necessário o olhar do Estado para isso, mas com muito suporte educacional, porque realmente é um caminho muito complicado de se adentrar, assim, né? Uma pessoa começar a usar alguma droga, especialmente algumas, especificamente. Eu falo do crack por experiência familiar, assim, é algo realmente que é triste demais, a pessoa deixa de existir, ela vira um corpo. Então eu acho que realmente essa é muito complicada, e eu acho que é mais essencial ainda a legalização por isso. Precisa de um olhar do Estado, precisa de um abraço estatal para isso. A gente volta naquele tema do episódio anterior. Você entende que o fato de ser ou não legalizado aumenta ou diminui a possibilidade da pessoa utilizar o crack? Ou se ela quer utilizar, ela vai usar mesmo sendo ilícito? Eu acho que ela utiliza. Eu acho que a questão de qualquer coisa, a mesma coisa do aborto. Eu acho que ninguém faz. São crimes que as pessoas cometem não ou deixam de cometer não por ser crime ou pela prisão. É justamente uma base familiar, uma base educacional, um ambiente de suporte que vai te dar a estrutura para seguir ou não aquele caminho. Então, eu acho que essa questão educacional, legalizando e abraçando toda essa comunidade, dando suporte, até para tratamento, para dependente químico, é essencial. Você acha, Leonardo? Eu também sou a favor, mas a questão, né, que nem o pessoal já falou meio por cima aqui também, que existem drogas e drogas, né? Heroína, por exemplo, é uma das drogas mais letais que eu já vi na minha vida, que é um problema seríssimo nos Estados Unidos, acho que desde de quando chegou lá, não me lembro a época exata. Já, por exemplo, a questão de legalização de maconha é uma que para mim deveria já ser legalizada há um bom tempo, porque também voltando, igual a Isa falou, você tem álcool que hoje em dia já fica mais comprovado que consegue fazer mais danos do que a maconha para a pessoa, ou igual uma frase que eu vi outro dia, né? Eu nunca vi pai maconheiro chegando em casa e batendo na esposa e no filho, por exemplo. Mas depende muito do que a esposa e o filho fizeram, né? Eu já não sou a favor, né? Mas enfim. Então, de qualquer jeito, para mim o fato é legalizar o uso de droga, seja qualquer tipo de droga que for, o tráfico cai. Isso de qualquer forma. E tráfico caindo, você cai violência, você cai mais um monte de problema originado. O tráfico ainda é a espinha dorsal econômica do crime organizado. Exatamente. Se legalizar as drogas, o crime organizado vai se remanejar e achar outra forma de se sustentar. Mas é igual um casamento. Você tirou a principal fonte de renda, o casamento já dá briga. O crime não vai ser diferente. Quando falta dinheiro lá na organização,
vai ter que se reinventar e nesse tempo a gente ganha um fôlego de espaço deles. Eu sempre lembro também do caso da lei seca nos Estados Unidos, porque para mim é o exemplo mais claro. Acho que em 1850, eu não vou lembrar o ano certo, que decretaram a proibição do álcool nos Estados Unidos, só que mesmo assim você tem, aí no caso você tem um aumento exponencial de tráfico, você tem até mesmo médico prescrevendo álcool para burlar o sistema, e inclusive muitos já acreditam que a lei seca foi responsável pela criação de inúmeros criminosos famosos dos Estados Unidos aí que acabaram virando traficantes, como por exemplo Al Capone. Que foi preso pela sonegação fiscal e não por tráfico. Não conseguiam pegar ele pelo tráfico. Pegou na sonegação fiscal. Pelo princípio da pecúnia non olet. Conhece o princípio? Ó o latim. É verdade. O pecúnia non olet significa dinheiro não tem cheiro. Eu não tenho problema, na outra episódio a gente falou sobre o latim, né? Eu não tenho problema com o latim, sinceramente. Faz parte do direito, do nosso jargão, isso é coisa de advogado velho, mas eu sou velho, então tudo bem, eu tenho direito. A questão é, usou, traduziu. Nunca deixa separado uma frase sem a tradução. Colocou, traduziu. Ninguém é obrigado a saber, né? Então, colocou, traduziu e normalmente coloca aí como título de capítulo, né? Da parte ali dos pedidos ou da parte do causa de pedir. Mas voltando, o pecúnia non olet é que qualquer dinheiro que entrar na sua conta, você tem que pagar imposto. Então, não importa... Isso vem da época da Grécia Antiga, onde eles estavam tributando o esgoto. Então, não importa qual é a origem, se surgiu dinheiro, tem que ser pago. E aí, por isso, né, esgoto pecúnia, né? O dinheiro não tem cheiro, é porque não importa se é do esgoto ou do que for, vai ter que ser pago. E o Al Capone não pagava, porque quem que vai declarar os rendimentos que vem do crime? E aí que dá problema. Aliás, tem um episódio nosso que a gente fala sobre lavagem de dinheiro. Foi aí que surgiram as lavanderias, né? É por isso que o dinheiro é lavado, né? Acho que eu assisti isso aí. Lavanderia. No caso, lavagem de dinheiro a questão da lavagem da lavanderia é porque era uma forma de você lavar dinheiro. Né? Bom, pessoal, seguindo então, eu entendo também pela legalização, mas entendo que faz mais mal do que o próprio álcool, né? Ou a maconha, por exemplo. E a gente pode pensar já que vai legalizar uma droga, é importante que pense em todas, porque aí você realmente consegue estancar o problema da questão do crime organizado e tudo mais. Você disse que no Uruguai isso não foi algo tão impactante quando você foi, mas eu tenho um amigo que recentemente foi para Nova York e lá é visível. A cada 10 pessoas fumando, 7 ou 8 é maconha. Lá realmente tem muito. Agora, o que tem também pergunta de onde o cara é. O meu amigo, que é super careta, tava lá fumando sem parar. Muitas pessoas que estariam lá fumando seriam, na verdade, turistas que estão aproveitando essa oportunidade. Então, não necessariamente é o nova-iorquino que está assim, se enveredando tanto a maconha, mas sim aquele que está aproveitando o turismo. Aliás, é outra coisa, fomenta turismo. Também até esse aspecto também. Vai trazer. Pode fumar à toa. Vai lá pra fumar uma legalizada, uma droga que foi passada por uma empresa que vai ver a questão da qualidade, etc. Você não tá fumando esterco, né? De fato, já muda bem a qualidade do que você tá ingerindo. Isso para quem ingere, né? Sem falar ainda na parte do canabidiol, né, do THC, que é importante para tratamento de várias doenças, câncer, HIV, dores, né, insônia e ansiedade, depressão, ansiedade, para tudo, né? Maconha parece que ela é boa para quase tudo, inclusive para a parte recreativa. Igual como. Eu já falei uma vez com o pessoal que era do canabidiol, né, do óleo, tudo que utiliza isso e tem todo um sistema, né, de instituições que são permitidas que façam o cultivo e a extração do canabidiol, e eu cheguei à conclusão que para essa turma que utiliza o óleo, tudo, a grande infelicidade é que maconha dá barato, porque se não desse loucura não era proibido e ele podia utilizar esse óleo com uma tranquilidade maior, mas hoje tem toda uma complexidade e ainda existe enquanto não for legalizado. Bom,
Dito isso, vamos para o próximo tema. O próximo tema é pena de morte, que a gente pode usar o direito comparado mais uma vez também. Agora eu vou começar aqui pelo Leonardo. Leonardo, qual que é a sua posição em relação à pena de morte no Brasil? Argumentos contra e a favor? E o que você acha que isso afetaria o nosso país, direitos humanos, etc? Bom, eu fui a favor dos dois primeiros, nesse aqui eu vou contra. Uma porque é a clássica que acaba sendo um ultraje para os direitos humanos, tudo que a gente tem constituído. Eu entendo o posicionamento de que tem crimes imperdoáveis que mereceriam pena de morte, só que eu acho que isso acaba sendo um regresso da civilização, de tudo que a gente já construiu nesses milhares de anos documentados. E segundo, que eu acho que acaba sendo até uma ironia, que acaba sendo uma saída fácil para o problema. Que eu sempre acho que as pessoas que querem, que são a favor da pena de morte, o argumento máximo é punir aquela pessoa. Só que daí eu acabo pensando, na minha visão, a punição de você encarcerar uma pessoa, às vezes até mesmo de perpétuo, é uma punição muito maior do que, inclusive, você simplesmente resolver o problema com uma injeção na veia ali e exterminar a pessoa. Também tem, por mais que mais raro, mas existe aquele velho problema de nossa, você pode acabar condenando uma pessoa à morte que seja inocente. É uma coisa irreversível, querendo ou não. Raro? Não. Eu até pesquisei antes de vir pra cá. Nos Estados Unidos, mais de 4% dos condenados à morte eram inocentes. Então, assim, se fosse já não valeria a pena. Então, isso me surpreendeu. Maior do que eu imaginava a porcentagem. Então, tem esse outro... Não, eu digo que no Brasil. No Brasil, a gente tem gente inocente sendo condenada o tempo inteiro. É nesse sentido. Tem o tempo inteiro. E também aquela questão de que ser mais pragmáticos, né? O Brasil é signatário de diversos pactos, aí, inclusive de pactos provindos das Nações Unidas, que acabam inviabilizando uma legalização de pena de morte no Brasil, porque as sanções que o Brasil tomaria por legalizar uma coisa com a pena de morte, na minha visão, seriam inimagináveis. Alguém é contra, discorda dele? Pra gente partir dessa... Eu acho que, obviamente, todos os argumentos que o Léo colocou são claríssimos, né? Eu concordo. Mas eu acho que a gente pode abrir uma discussão no sentido assim, alguns comportamentos, algumas pessoas, elas têm um comportamento que talvez não caibam realmente para quem quer se propor em viver em sociedade. Porque tem crimes muito brutais. Então, talvez se a gente conseguisse, de alguma forma, se a ciência ou a tecnologia conseguisse diagnosticar, falou, não, essa pessoa, ela tem um comportamento irreversível, talvez aí sim fosse uma discussão, né, olha, porque realmente, mas por outro lado, enquanto você tem a chance, né, mínima de cometer uma injustiça, é extremamente delicado, mas a gente tem situações assim, a partir do momento que uma pessoa cometeu um crime, tem várias testemunhas, que está muito claro que ela cometeu e tudo indica que ela vai cometer outros, talvez aí caiba alguma discussão. Claro, no Brasil não é impensável por conta, cláusula pétrea, etc. Olha, eu tive um cliente que foi injustamente acusado de ter cometido 38 homicídios. Nossa. Mas é injusto, porque ele só confessou 33. Aí a minha pergunta para essa pessoa. Pois é. Eu absolvi ele, é o que a gente chama de absolvição imprópria, né? Então ele foi internado e hoje cumpre aí, cumpre não, ele é tratado no manicômio, né? Mas ele vai passar, depois de 3 anos internado, ele passa pela primeira avaliação e anualmente ele passa por uma avaliação. Se um dia um psicólogo, um psiquiatra disser que ele está ok, ele volta para o convívio da sociedade. O apelido dele era Smike, Genilson Lima. Foi aqui em Americana, aliás, foi em Santa Bárbara o julgamento, e o cemitério dele ficava em Limeira, onde pegaram todos os 38 corpos. Sacanagem colocarem 5 a mais, né? E eu acredito muito no meu cliente, porque ele não teria problema nenhum em confessar os 38, ele falaria com todo orgulho. Uhum. Então, por isso que eu tenho certeza que era só 33. Só. Só. O que você acha sobre pena de morte, Rose?
Eu imagino que ninguém é tão ruim que não possa se regenerar. A pena de morte seria uma catástrofe. Então, se a pessoa tem a oportunidade de se regenerar, mudar a história dela, tem que lutar por isso. Eu não apoiaria a pena de morte. Gente, no YouTube tem vídeo de crianças, 12, 13 anos, sendo condenadas à pena de morte. E aí mostra o desespero das crianças tendo a sentença delas. Então, assim, no Brasil não tem e a gente também não puniria crianças, mas em outros países, aí pensando no direito comparado, se eu não me engano, na Inglaterra, não tem idade. Qualquer idade pode ser punido. Existem países que é menos do que 12, 14, e tem países que não tem isso de idade. Cometeu crime, vai responder igual adulto. Isabela? Eu penso mesmo que muitos inocentes, né, já são presos. Imagina a vida de quantos. Teve um caso nos Estados Unidos, acho que até desse livro que você havia comentado lá no outro episódio, que tem a história de um menino negro, é bem parecida. Mas foi, acho que em 1920, alguma coisa assim. Ele foi morto, lutou, ficou 50 anos preso, tentando, né, recorrer para não ter a pena de morte. Foi morto. E aí até hoje a família agora, tipo, os família assim, muito longe, que conseguiu comprovar que realmente ele era inocente. Foi preso por conta da cor da pele, por ser negro. Imagina você morrer por conta da cor da sua pele. Gente, eu sou muito contra. Tem um filme maravilhoso, já que a gente vai passar por temas polêmicos, acho que vale a pena fazer algumas indicações. A Vida de David Gale. É fantástico esse filme, né? Fantástico, e fala justamente sobre a questão da pena de morte. Agora, eu sou a favor, né? Também sou contra a pena de morte, porém, eu tô aqui como provocador e eu preciso trazer alguns temas. Então, por exemplo, é muito fácil e muito barato, né? Muito simples, simplesmente dar uma injeção no cara e o cara vai embora e o custo do Estado? Então a gente vai ter que ficar pagando 30 anos do cara no sistema carcerário, sendo que ele nem deveria regressar ao sistema penitenciário. O que você acha sobre isso? Eu entendo a complicação, mas eu ainda assim acho que não justifica. E também, dando mais um exemplo aí de falha, é só observar, por exemplo, os Estados Unidos, que tem incrivelmente uma marca de crimes hediondos e de pessoas entrando em escolas e atirando, e as pessoas, esse tipo de agente, ele não parece se importar nem um pouco com a pena de morte, ou inclusive quando ele mesmo não se mata após cometer o crime. É a maior população carcerária do mundo, dos Estados Unidos. Então, tem, realmente, eu entendo essa questão do custo, mas eu também puxo a questão da Rose. Eu até acho que existam pessoas que é complicado se dizer em reabilitação. Eu acho que a grande maioria, coloca ali 99%, eu acredito sim em reabilitação, por mais que perdure décadas, mas eu acredito. Agora, tem gente que realmente eu acho que só deveria ficar presa e pronto, acabou. A pessoa, ela vai sofrer ali, porque ninguém gosta de ficar preso ali, coloca 50 anos, por exemplo. A pessoa vai ficar remoendo, vai ficar sofrendo, e também ela não vai ter essa saída fácil, que é a pena de morte, na minha visão. Porque morreu, acabou, né? O que você acha, Maria Fernanda? Sobre o que o Leonardo falou? Eu concordo. Eu acho que é uma medida extrema. Eu sei que também existe a provocação, se fosse com você, se fosse com alguém da sua família. Mas eu acho que não é essa a discussão, entende? Todo mundo tá aí... Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Deus me livre eu ser vítima de um crime hediondo, de alguma coisa do tipo, mas o Estado tem que ser racional nesse sentido, entendeu? Quem tutela é o Estado, e o Estado tem que ser racional e pensar em como realmente fazer isso. Quem toma a decisão não é a vítima, senão já seria todo mundo fazendo justiça com as próprias mãos, e não é o que a gente procura. Quem tem que fazer justiça justamente é o Estado, e tem que pensar racionalmente sobre a solução do problema. Pergunta de milhões. Existe pena de morte no Brasil? Sim. Sim. Quando? Crimes militares. Crime militar em caso de guerra. Caso de guerra. Não tem. Guerra declarada. Crime de traição. Traição, E covardia. quem sabe como que é a execução? Porque isso é previsto em lei. Fuzilamento. 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 Você sabia que na China, quando o cara é fuzilado, a conta do projétil vai para a família? Louco. Interessante isso aí. Se eu não me engano, no Brasil ainda né, o que prevê várias pessoas
só um tá com projétil e todos disparam. Sim. E aí Pra não sabe saber de quem onde matou, foi, né? exatamente qual foi. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Isso, perfeito, pessoal. Vamos para o próximo bloco aqui de perguntas. Estamos caminhando quanto tempo, Vinícius? 25. Estamos tranquilos. Então vamos falar sobre o ensino do direito atualmente no Brasil. Tema polêmico, espinhoso, porque agora existem novas regras aí que o MEC estabeleceu sobre a questão aí do ensino remoto. Então, começando agora pelo Marcos. Marcos, como você avalia o ensino de direito atualmente no Brasil, considerando as aulas remotas e a pouca quantidade de aulas presenciais? Olha, o pior é que eu sou um defensor do remoto. Mas tudo bem? Que bom. Eu acho que não é, o presencial não garante a qualidade. Eu acho que então se você pensar em metodologias, tecnologias que garantam realmente o aprendizado, não é a questão presencial ou remota, eu acho que é a questão. Acho que é realmente metodologia e ferramenta. O que você acha, Rose? Eu ainda sou do professor falando em sala de aula, dos nossos tempos, com as nossas primeiras formações, lousa, microfone, giz. Você tem aquele tete-a-tete não era nem aquela apagador, apagador, era giz mesmo.
e você tem aquele tete-a-tete com o professor, tirar dúvida em momento, tempo real, aquele diálogo é importante. O aprendizado nesse momento é fundamental. A ausência de aulas durante a semana termina aí deixando bastante deficiência no aprendizado. O que você acha, Isabela? Bom, eu gosto do sistema EAD, mas eu entendo que tem que ter uma plataforma. O direito ele ainda não está preparado, acredito, pro digital, assim, 100%. Porque, por exemplo, qualquer outro curso, vou fazer uma faculdade digital, EAD. Você pode acessar a aula a hora que você quiser. Você tem uma plataforma ali, agora, por exemplo, nós tem a carga horária online e a carga horária EAD, né? A presencial e a EAD. Na EAD é um texto. O que esse texto vai... Né? Mas texto, eu sempre tive texto na faculdade para ler. Não, mas doutor... Não. Era físico em casa. Mas eu digo assim, por exemplo, a explicação... Quando eu saí do ensino médio, veio a pandemia. Então, eu entrei na faculdade remoto, né? Não era aula online, não era EAD, era ensino remoto. Você mandava um e-mail pro professor, era 3 dias para ele responder. Perde a vontade de fazer pergunta, né? Eu nem lembrava mais que eu perguntava, chegava no e-mail a resposta do professor. Então, Isso assim... quando o professor ainda não é evasivo na resposta, né? Então, não, pesquisa. Aí, às vezes, por exemplo, caía... Aí, como a aula era online, assim, na hora, ao vivo, caía, putz, perdi metade da explicação. Aí, depois tinha que esperar ele postar no portal pra eu conseguir entrar na aula e ver a parte que eu perdi. Então, eu não gosto. Não gosto. O que você acha? Não, o EAD, ele realmente tem as suas vantagens aí, essa questão de, às vezes, você não consegue se encaminhar até a faculdade, essa questão de você, até mesmo de gravação, né, de você conseguir assistir a hora que você quiser. Só que a questão que o Marcos levanta, para mim, é mais importante, né? É ter a tecnologia, a metodologia necessária. Tem o problema que muitos, inclusive, enfrentaram no ensino médio e ensino fundamental, que a pessoa ali não tem um celular, não tem um computador para acompanhar, ou o acesso da internet da pessoa, se não é inexistente, é horrível. Então, eu acho que, na minha opinião, a solução eu, por exemplo, eu não sou tão a favor assim dessa questão híbrida. Para mim, eu acho que teria que muito ter a faculdade ali, por exemplo, ou a faculdade se compromete a ser presencial ou EAD, porque daí você dá uma escolha para a pessoa, tipo assim, não, quero fazer um presencial, quero fazer um EAD, e na minha opinião, acho que facilita um pouco mais. Eu acho que é necessário sim ter o EAD, para você flexibilizar para quem não pode, mas enfim... Eu também não tenho muita propriedade para falar do assunto. Eu acho que você, como professora, tem bem mais, né? Perfeito. Maria Fernanda, por favor. Eu acho que essa questão do Covid que a Isabela trouxe, a grande dificuldade é que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não sabia fazer. Então, assim, alunos e professores e os pais também, no fundo da aula, a gente teve que se virar. Então, assim, a gente não tinha estrutura, a gente foi testando... Google Meet, Zoom, foi tentando tudo que existia, lousa digital, porque a gente teve que aprender isso na marra, não tinha outra opção. Por um lado, de todas as coisas ruins que o Covid trouxe, essa foi uma coisa excelente, eu acho. Então, assim, me proporcionou, eu já tenho uma aluna que está em Abu Dhabi, né? Então, assim, me proporcionou coisas que eu não teria de forma nenhuma. Mas eu acho que exatamente... o grande problema agora é que ainda é uma coisa, apesar da gente ter feito tudo muito... Em 2020, né, a gente aprendeu muito, né, eu tenho que falar por mim, eu nunca trabalhei tanto quanto em 2020, porque eu tive que aprender a dar aula online, mas a questão é que é uma coisa muito recente, a gente ainda está em 2024, né, então assim, é uma coisa que eu acho que tem que se desenvolver, assim, não é nadar contra a maré, se você achar que não vai, que não pode, é ficar no passado, porque isso daí já tá aqui e tá para ficar, tem gente que prefere... facilita transporte, diminui o tempo que você demora. Eu moro no centro de Americana, eu demoro 20 minutos para chegar no Unisal, entendeu? Isso me toma muito tempo na ida e na volta. E então, assim, na corrida... Só aqui na SP, só na Silos com SP, né? Aquele lugarzinho fica horrível, travado. então assim, eu acho... Aliás, aqui... Falando de Americana, que é uma cidade que não tem problema de trânsito. Se você pegar São Paulo, uma pessoa que está na Zona Norte fazer um curso na Zona Sul é totalmente impraticável. Então, eu acho que tá aí para ficar. A gente tem possibilidade de fazer um curso em Harvard. Você tem, entendeu? E tá aqui, você não precisa de um visto para ir para os Estados Unidos, passagem. Então, eu acho que o melhor que todo mundo tem a fazer é aceitar, aprender, tentar desenvolver, porque tá aí. Isso aí tá
Tá aí pra ficar, não vai Eu mais vou embora. dizer o seguinte, eu dou aula na pós-graduação da EPD, né, da Escola Paulista de Direito, em Direito Militar, e eu dava aula presencial e agora passou a ser online, ou seja, os professores passaram a gravar as aulas e agora a gente não trabalha mais, acabou meu trabalho lá. Eu sugeri de fazer congressos presenciais de tempos em tempos, até para a gente poder continuar se encontrando. Mas o que eu senti na época da faculdade, e também eu fiz algumas pós-graduações, umas só online e as outras todas presenciais. Eu sinto que eu aprendo muito ladeando colegas. Ou seja, o aprendizado não está só no professor, na matéria. Está muitas vezes na experiência que a Rose tem, que passa para a Isabela, que passa para o Leonardo, que passa para a Maria Fernanda, passa para o Marcos. Isso não tem como você mensurar, isso não tem como você prever, mas ele existe, né? Então eu sempre falei, quando eu estava na faculdade, meus amigos gostavam de se encontrar, aí é uma pergunta, né? Como que você sabe, qual a diferença entre o advogado e o contador? A diferença é que o contador sabe que ele é chato, o advogado não tem. E o estudante de direito é um pouco mais ainda, tá? Não se excluam dessa, não. A gente ia pro bar e colocava o código Vademecum na mesa para mostrar que era isso daí. Não é que era para mostrar, mas acabava mostrando, né? E no meio da discussão abria, folheava para discutir quem estava certo, quem que não estava. E a gente tinha prazer em fazer isso. Olha o quanto eu aprendi em momentos idiotas que não era para aprender, era só para estar lá tomando uma. Mas era sempre muito rico. A gente sempre estava aprendendo um com o outro. Tudo tem a sua, os dois lados têm sua validade, Sim. mas o que eu digo é assim, por mais, eu gosto de ir pra faculdade, fiz grandes amizades lá, que eu não troco por nada, mas eu acho que a grande questão isso é um caminho sem volta, entendeu? Não adianta... Então, mas olha o que a gente está perdendo. Sim, eu concordo que é sem volta. E a gente precisa Aliás, tentar lidar com isso. A gente pode pensar no sistema todo judiciário que teve que se atualizar, teve que se modernizar e deu um salto. Era algo que ia acontecer. A audiência online era uma pauta que se discutia. E eu lembro que a gente falava sobre fazer uma audiência sem o réu presente, o réu estando no presídio. Vai poder só se tiver um representante da OAB lá para garantir que o cara não está sendo torturado, espancado, amedrontado por alguém, pelo carcereiro. Lembro que a gente tinha isso em 2009, era um tema que a gente conversava, 2005, em BCCRIM a gente falava sobre a possibilidade de fazer uma audiência virtual e a conclusão é uma economia burra que a gente vai fazer. Por quê? Porque a economia era desde o sistema de polícia penal, que não precisaria ter uma viatura, não precisaria ter escolta, não precisaria ter um gasto enorme que a gente tem para trazer o réu que está preso no fórum para audiência. E então só essa economia já justificaria a modificação do sistema para o online. Mas era tudo ainda muito questionado e a própria OAB era totalmente contra, eu também era contra, porque achava que podia ter uma pressão ali no réu e eu não poderia estar do lado dele. Tanto que assim que passou a ter a audiência online, passou a permitir que o advogado acompanhe lá do presídio. Mas por quantos clientes você vai até lá, né? Tem que ser um cliente particular, que paga bem, que paga o justo, para que ele te faça locomover daqui para apreciar. De Americana aqui do lado, Limeira aqui do lado, mas quando pensa no estado ou no Brasil todo, tem que ser um cliente que justifique esse deslocamento. Então eu era no início contra, mas como o Covid passou a obrigar a gente a fazer tudo online, a gente deu esse salto, hoje a gente não se imagina mais fazendo o inverso, né? Não se imagina mais voltando para o presencial. E na realidade, no estado de São Paulo, a maioria das audiências continua online, mas juizado especial, por exemplo, no Rio de Janeiro, é presencial. É um pentelíssimo, tem que contratar algum advogado para ir lá fazer audiência ou você tem que ir até lá. E vários estados hoje são presenciais à audiência. E me parece um retrocesso, né? Hoje fica intragável pensar nisso. Bom, vamos falar agora sobre outras questões, tá? Já estamos caminhando aqui para o fim, mas vamos falar sobre o conceito de família. Isabela, conta para mim, como que você enxerga o conceito de família hoje em dia para o direito? Para o direito é muito complicado tratar família hoje, né? Porque não existe mais um tipo de família como existia antes, né? Que era o pai, a mãe, né? Homem, mulher e um filho. Hoje tem 2 mães, 2 pais. Uma mãe. Uma mãe. Eu fui criada eu e minha mãe. Então, já é como tratar, né? E aí vem a questão,
Hoje tem muitos pais que ficam com a guarda dos filhos, que não era algo tão comum anteriormente. E aí como que você trata isso também? Que no direito não é mais o lado da mãe, né? Não que ele especifique que vai ser a mãe que tem que ficar com o filho. Acho que a Rose tem até mais propriedade, né, Rose, pra falar a respeito. Fala pra nós, Rose. Que experiência. A minha filha foi essa semana, ela me trouxe um meme, mas ela chegou assim, mamãe, olha isso. A mulher entrando no hospital, com os médicos, tudo bonito, ela chorando de dor, fazendo caras e bocas, e de repente o médico sai na mão um cachorro. Então, o conceito de família, às vezes, ela perdeu, chega a ser ridículo às vezes. Eu entendo que família é aqueles que têm laço sanguíneo, pai, mãe, filhos. Tem o lado afetivo, sim, mas eu acho que está banalizando. O meu conceito de família hoje tá sendo banal, tá uma catástrofe no geral. As pessoas, elas querem agregar até plantinhas dentro da família. E família é aquela que você troca diálogo, troca informações, troca conhecimento, ensinamento, disciplina e educação. Então, as pessoas estão ridicularizando família. Ah, mas é homem, mulher. Ótimo. Ah, mas 2 mulheres. Mas tem educação, tem ensinamento, tem aprendizado, tem discernimento naquilo, tudo bem. Nós temos que aceitar. O mundo está moderno, as pessoas estão com a família moderna. Mas agora, assim, eu entendo que família são pessoas. Agora que a pessoa quer colocar um pet como meu filho, não. Um pet, ela faz parte da agregação da família, mas ela não é meu filho. A plantinha não é meu filho. Então, família pra mim, eu sou um pouco raiz. Eu sou... acho que é um pouquinho por causa da idade. Eu conheço um advogado que fez no divórcio a guarda do cachorro. Porque teve que fazer... Tem os dias da semana que fica, o cachorro vai pra escolinha de cachorro, tem a creche, uma vez por semana, vai, aí um leva, o outro busca. Aí tem a questão dos alimentos também, do cachorro. Fica do banal a situação. Então, imagina você mover todo o judiciário pra falar sobre cachorro. isso agora. Um shih tzu. Pra tratar sobre isso. Isso aí, sobre o tema, Marcos. Sobre o tema família. Pai de gato. Família, pode deixar o shih tzu de lado. Não, eu sou mãe de 3 gatos. O Marcos não gostou porque ele é pai de gato. E, assim, o direito, ele é instrumento, ele não, assim, a gente tem que primeiro existir sociedade e o direito é um instrumento que a sociedade usa para o convívio o melhor possível. Se a sociedade está demandando isso, o direito tem que responder e tem que se adequar. Não é o direito que tem que falar, né, ditar costume. O direito tem que responder o que está acontecendo. E se o conceito de família está areioso, agora a vida é essa, tem que lidar com a realidade. Se cachorro agora tá fazendo o papel de filho para muitas famílias, Tem que se adaptar. é a realidade, esse é o laço afetivo e aí a gente vai discutir a afetividade de uma pessoa em relação ao outro ser. É claro, não é um bem, né? Não dá pra você vender e dividir entre os dois o valor. Então, tá aí, né? Não são casos isolados. Toda família praticamente hoje, ou toda pessoa tem um animal de estimação. E nós estamos falando de animal de estimação como se fosse esse o problema, mas assim, o direito tem que responder ao que está acontecendo, né, num país, no mundo, enfim. O direito é mutável, né? Tem que ser, ele não é. O direito ele vai ter 2 caminhos. Um, se adequar à sociedade e outro, fazer a sociedade se adequar. Como, por exemplo, um exemplo bem simples, não era lei que fosse obrigatório utilizar o cinto de segurança. Aí eles têm que colocar isso no direito, colocar isso na lei, a obrigatoriedade para criar o hábito das pessoas utilizarem cinto de segurança. Então, antigamente, entrava no carro, eu só colocava o cinto de segurança se pegasse a pista, né? E era até um hábito. Eu chegava em Americana, quando voltava da faculdade, tirava o cinto de segurança. Significava que eu estava em Americana, significava que eu tinha chegado em casa, sabe? Era libertador. Imagina. Aí passou a ser algo de prática de todos, de entrar no carro e colocar. E quem fez isso? Foi o direito. E era assim que era na sociedade? Não, o direito serviu para mudar a sociedade.
Então o direito tem esse viés também na contramão do que você disse, entendeu? Sim. Família, tem família fraternal, ou seja, criada por irmão, o irmão mais velho cria os irmãos mais novos. Tem a família que não vai ter o consanguíneo, que não vai ter a questão do sangue. Fala sobre isso, por favor, Maria Fernanda. Eu acredito que hoje não, eu acho que isso vem de muito tempo, a gente só está em discussão agora, né? Mas as famílias, elas se formam de diversas maneiras e a gente tem que saber não, a gente tem que aprender a lidar e respeitar e trabalhar com isso em questões, quando isso envolver o dinheiro, principalmente o direito patrimonial, né? Uma separação, uma morte, alguma coisa do tipo. Ou um Bolsa Família, né? O direito tem que estar preparado. Eu entendo que o direito, ele tem que, assim, família, eu entendo que tem que envolver pessoas. Ah, sim. Pessoas. Então... Cachorro não tem vez. Não, ele é pet. Não, eu adoro cachorro, tenho pets, mas as pessoas estão querendo agregar animais como se fossem pessoas, e não são pessoas. Daqui a pouco vai ficar aqui nos Estados Unidos, o testamento vai ficar pro cachorro, né? Ela pode deixar a herança toda pro cachorro. Bom, pessoal, vamos pro final agora de novo. A gente vai mais uma vez pro quadro de frente para a sentença. Vocês podem recorrer ou podem responder. E eu peço para que essas respostas sejam rápidas, tá? Sim, não, bem objetivo, por favor. Léo, exame da OAB, você é contra ou a favor? É, por favor. Todo mundo é a favor? Sim. E qual que é a matéria mais difícil? Empresarial pra mim. Para você, Maria? Traumatizado, sim, empresarial. Internacional. Direito internacional? Nem tive na faculdade. Constitucional. O civil. Nossa, muita coisa. Civil é muito mesmo. Sistema de cotas para a universidade. Rose, você é a favor ou contra? Contra. Você, Isabela? A favor. Completamente a favor. A favor Por também. favor. Por que você é contra? Eu entendo que todas as pessoas são iguais. Nós temos que o direito, todas as pessoas, elas têm que se adequar à normalização da igualdade. Então, a partir do momento que você coloca cotas, você está provando para aquela pessoa que não está com um pé de igualdade. Então, nós temos que bater na tecla igualdade. Então, não limitar com cotas, mostrar a diferença nas cotas. Mas você não acha que isso serve para equalizar um problema histórico que teve e hoje é um instrumento que tem para buscar a igualdade? Mas assim, se o meu trisavô fez uma dívida e eu tenho que pagar por essa dívida até hoje? É porque tem um trineto com dívida ainda para receber. Não, então assim, a orientação eu não tô aqui para te convencer, era só para te provocar. Para ser assim, tem que ser todos iguais. Então Mesmo a não cota, sendo iguais. Infelizmente as pessoas fazem com que as outras não sejam iguais, mas nós temos que bater na tecla para ser iguais, não mostrar de algum jeito, vou te dar esse privilégio para provar que você é diferente. Não, nós somos iguais, ponto. Léo, como que você faz para lidar com o estresse e a pressão do curso de Direito? Eu tento ao máximo entender que eu preciso de tempos de lazer, que eu não posso ficar só focado no direito. Eu tento dissipar ali, seja na escrita, que nem eu falei que eu gosto, seja jogando um videogame, seja saindo um pouco de casa. Realmente tentar espairecer, não dá para resumir a vida só nos estudos. Rose, whisky, como que você faz? Eu tiro do meu marido. É porque a resposta acho que seria essa, né, da pressão. Marcos. Pressão? Como você lida com a pressão do direito? Eu faço trabalho no grupo do Léo. O gato, fala do gato. Não tem, se organizar, não deixar concentrar tudo para a última hora e ir dosando um pouquinho por dia. Tá certo. E você, Maria Fernanda? Eu acho que o que mais me ajuda são as amizades que eu fiz ali dentro da sala de aula. Corrigir prova, né? Prova dos alunos de inglês. Não, mas acho que as minhas amizades ali são o que me animam a nunca faltar, a continuar até o fim. Não quero deixar de me formar porque isso implicaria em menos um semestre junto com a minha turma. Então, sigo em frente. Isabela? Organização e um gato. Um gato de pet? Né? Só pra perguntar. Não, um pet. Porque às vezes eu tô ali lendo no computador, tô assim cansada, ela vem, sobe em cima do teclado, tipo, não vai mais. Se você pudesse escolher um personagem fictício para ser um cliente,
de um caso jurídico, qual seria e por quê, Rose? Homicídio, com certeza. Eu teria causa todos os dias. Verdade. Eu gosto daquele da Family Guy, sabe? O Peter. Ele é ótimo. Você, Marcos? Essa eu vou recorrer, não sei responder. Tudo bem. Maria Fernanda. Olha, eu fiquei pensando bastante sobre essa pergunta, assim, aí tem umas respostas mais sérias e outras menos sérias. Em fictícias, eu pensei no Robin Hood, né? Roubava dos pobres para dar para os ricos, era um que eu defenderia com prazer. O Aladdin, né? Com crime famélico, roubava para comer. E em questões, aí depois fiquei pensando em questões históricas, assim, pensei em 2 condenados à morte no mundo e no Brasil, foi Jesus Cristo, né? Condenado à morte justamente, Tiradentes. Mas o que eu escolhi mesmo foi o Dom Pedro II, que foi expulso do Brasil, né? Apesar de ser brasileiro nato e amar o Brasil, foi expulso do Brasil e morreu na Europa. Então seria um que eu defenderia a permanência dele aqui no Brasil. O único que teria dinheiro para te pagar, né? Mas tudo bem. Eu sou muito nerd, então vou voltar em Duna. Eu escolheria um personagem, ele chama Leto II, que é simplesmente o personagem mais cinza que eu já vi na minha vida. Tem um problema moral gigantesco, eu acho que tem uma pauta enorme para a defesa. Basicamente um personagem que ele tem que ao mesmo tempo salvar a humanidade, mas para salvar ele precisa seguir o futuro que ele vê, que é ser um tirano na humanidade e escravizar a humanidade. Bem cinza. Na verdade não tá tão cinza. Mas para salvar a humanidade da extinção total. Mas acho que todo tirano acha que tá salvando, né? Essa é a verdade. O problema é que ele vê o futuro. Ele sabe o que vai acontecer, esse é o problema. Entendi. Isabela? Cara, eu não sei quem. Eu tô aqui pensando, eu tô entre o Pica-Pau e o Edward Cullen. O Pica-Pau. Defenderia um dos dois. Bom, caminhando ainda pro fim, fica uma lição aqui do professor para os alunos, né? Todas nas ações que a gente tem, algumas a gente ganha, outras a gente perde, mas todas a gente cobra. Isso realmente, os honorários vai ter que existir sempre, por isso que eu falei. Enfim, Jesus é uma boa pessoa para se defender. Aliás, é o que a gente tenta fazer todos os dias, né? Pessoal, eu vou abrir a palavra para vocês se despedirem, tá? Foi muito divertido, gostei bastante mesmo. E a gente pode marcar um outro dia, pensar em outros temas, e acho que isso aqui foi bem rico em vários sentidos. Como eu disse no início, né, com eles, não existe resposta certa, resposta errada, porque a gente estava em busca das opiniões, o sentir de cada um, e como hoje pensa um estudante de direito, né? O que está aí no meio da faculdade, né, no 3º ano, no 6º período, e são aí pessoas que vão vir para o mercado mais adiante e também da sociedade em geral. Então, peço para que vocês se despeçam. Começa você, Isabela, aí a gente faz esse círculo aqui. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite do doutor, né? Com a Rose também. Agradeço muito, achei muito bacana a nossa conversa, o debate aqui. Foi muito gostoso saber a opinião e foi bem descontraído, né? Foi ilustrado, né? Essa é a ideia. Agradeço, doutor. Rose? Doutora, agradecida pelo convite, agradecida de me dar a liberdade de convidar os meus colegas. Falei assim, olha, você é uma convidada, você tem alguma opinião? Eu falei, lógico, os meus colegas, é lógico que eu escolhi, vocês. E eu não vou citar nomes da família, que é muito grande, mas em especial eu quero agradecer o meu esposo. É um traste. Mas não precisa cortar, ele é um traste. Mas ele fez eu me apaixonar pelo direito. Eu devo isso a ele me ensina. Às vezes eu saio com lágrimas no rosto da sala dele. Ele fala, você fez errado, não é assim. Eu aprendo todos os dias como ser uma profissional do direito, como ser uma futura advogada, então... Obrigada. Caramba, que legal, né? Morde a sogra. Obrigado aí, marido. Obrigada, doutor. Não, agradecer, foi muito legal, papo muito bacana. Poxa, é muito legal mesmo, assim, conversar e esse diálogo legal, assim.
por mais que a gente tenha, né, opinião diferente, poxa, super alto nível, todo mundo coloca a posição, bem legal. Obrigado mesmo pelo convite e muito legal o projeto, muito legal. Agradeço também, Rose, por ter pensado na gente, Dr. Renan por convidar e querer ouvir a nossa opinião e muito feliz de poder participar aqui presencialmente, né? Estar aqui nessa conversa foi muito gostoso mesmo. Eu agradeço também a todo mundo. Nunca imaginei que eu ia participar de um podcast, para falar bem a verdade, mas foi uma experiência, nossa, super bacana, super rica. Eu acho que as pessoas deveriam participar mais de podcast. Enriquece ideias, debates, também você acaba treinando fala, interpretação de outras ideias. Eu acho uma ideia para fenomenal. entrar na faculdade de Direito, né? Alguma coisa que poderia ter no curso, mais discussões assim em grupo. Fenomenal. Pessoal, parabéns por terem topado, tá? Não é qualquer pessoa que aceitaria vir, verdade. E é algo mesmo a se desenvolver, saber explicar suas próprias ideias, saber ter uma opinião contra, respeitar, absorver e fazer uma conclusão. Às vezes pode concordar depois com a pessoa, depois do que ela disse, às vezes não tem problema. Mas isso é um trabalho a se fazer, a gente faz muito isso no direito. E por vezes defender aquilo que nem acredita, só para poder provocar e escutar um pouco mais, isso também é legal. E por isso vocês todos estão de parabéns por terem topado, por terem vindo, ter se desafiado. E também eu sei que por mais que vocês estejam aqui no escritório, tá tranquilo, tá num ambiente só vocês, todo mundo se conhece, mas não deixa de ter uma luz, uma câmera, um horário para começar e para acabar. Então tudo isso traz aí um certo nervosismo, acelera um pouco o coração, né? Às vezes a gente quer falar bonito, às vezes fala em rosca, então não se preocupem, foi muito bom, foi muito divertido. Rose, agradeço, a ideia partiu da Rose e ela ainda fez a parte de me ajudar com a estrutura, de chamar a turma, então muito obrigado pelo seu projeto aí que a gente conseguiu concretizar hoje. Em breve tu vai fazer parte do meu projeto. Ah, que legal. Um vídeo ao vivo. Maravilha. E então, cada um de vocês, Leonardo, Maria Fernanda, Marcos, Rose, Isabela, obrigado por terem topado. Agora a gente vai mandar esse programa para as pessoas, para que eles conheçam, né? Você também. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você conhece, que vai se interessar em ouvir os estudantes de direito, o que eles acham da vida, o que eles acham sobre determinados temas, todos, claro, muito espinhosos, senão não teria graça. E comenta aqui, estudantes de direito, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema, estudantes de direito, ok? Nos vemos na próxima quinta-feira, às 21 horas. Se inscreva no canal, curte, compartilha e aciona as notificações para sempre saber que vai ter um novo programa. E todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Um forte abraço a todos. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça.
Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.